Para falar de inteligência e sentimento, nada melhor do que passarmos a palavra a Allan Kardec. Vamos então ao O Livro dos Espíritos, palavras de Kardec, comentando a resposta dos espíritos na questão 685A. Abrindo aspas. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e, durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas. Essas são as palavras de Kardec. E ele indica aqui a existência da educação intelectual e da educação moral. E chama a atenção para a necessidade de trabalharmos prioritariamente a educação moral. E a nossa conversa agora é justamente sobre inteligência e sentimento. A educação intelectual nós sempre fizemos. Mesmo que possamos ter muitas críticas em relação ao sistema de ensino, às escolas, o fato é que a prioridade sempre foi a aquisição de conhecimento. Portanto, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da intelectualidade. Mas acontece que estar intelectualizado, ter muito conhecimento, nem sempre resolve os problemas da sociedade. Por quê? Porque está faltando o outro lado, o desenvolvimento emocional, do sentimento, e que somente a educação moral pode fazer, porque ela é a arte de formar o caráter. É ela que vai fazer com que consigamos adquirir conjunto de bons hábitos, pensando nos outros. Vários educadores espíritas comentam esta questão e esta fala de Allan Kardec. E você vai me permitir passar a palavra agora a um desses educadores espíritas. Eu estou me referindo a Vinícius, ou Pedro de Camargo. Vinícius era um pseudônimo que ele utilizava ao assinar os seus textos. E ele tem um livro que todo educador espírita precisa conhecer: O Mestre na Educação. Vamos prestar atenção em Vinícius. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. O educando, o orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria, consoante requeiram as necessidades do momento. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Fechando aspas. São as palavras de Vinícius, o nosso Pedro de Camargo. Você prestou atenção na fala do nosso Vinícius, quando ele diz aqui: o educando, o orientado como deve ser,
não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Pois é isso que nós temos assistido a acontecer. Muito estudo teórico, muita decoreba, muita memorização, muito conhecimento, mas isso toca apenas e tão somente ao campo cognitivo, do uso da inteligência. Mas esse acúmulo de conhecimentos não faz pensar, não faz sentir e não faz agir pensando no bem dos outros. Aí é necessário entrar com a visão espírita da educação e que o nosso Vinícius está aqui lembrando que há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante requer as necessidades do momento. Ou seja, a educação deve libertar o espírito, que precisa aprender a pensar por si mesmo, fazer as suas escolhas, ser responsável por elas. Aí nós temos a verdadeira educação, porque não estará trabalhando apenas o desenvolvimento cognitivo em termos de memorização, de aquisição de conhecimentos, mas estará trabalhando também a área sentimento, para que ele saiba melhor utilizar tudo aquilo que aprende e que passa a ser o seu patrimônio na área dos conhecimentos. Enquanto não trabalharmos isso, será difícil transformar a humanidade e fazê-la mais justa, mas em paz e encontrarmos a felicidade. Por isso, o nosso Vinícius encerra sua fala dizendo que a missão do Espiritismo é educar para salvar. Salvar o nosso futuro, para que possamos, à luz da reencarnação, encontrar nesse futuro uma humanidade melhor. Pais que verdadeiramente vão nos educar. E aí fazemos com que o planeta Terra saia de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Esse papel pertence à educação, mas essa educação, como o Espiritismo compreende, que não basta simplesmente ter conhecimentos. Não basta. O que fazemos com os conhecimentos? Nós pensamos no bem dos outros, sabemos nos colocar no lugar do outro, sentir o outro. Estamos longe disso, não é mesmo? Mas esse é o convite do Evangelho que o Espiritismo resgata em espírito e verdade e propondo, como nos lembrou Allan Kardec, a educação moral para equilibrar esse processo que hoje está voltado apenas e tão somente para a educação cognitiva e intelectual. O Espiritismo está nos conclamando para unirmos as duas coisas, para termos a verdadeira educação do espírito, que é uma educação integral e que olha para o futuro. Pensemos nisso.